Pessoal, o Bitcoin está reagindo dessa maneira muito em função da, da perda de pudor dos reguladores americanos. Porque se a gente olhar para o que o Scott Bessent fez nas últimas horas, o JP Morgan fez uma dura crítica à maneira com que o Scott Bessent está injetando liquidez nos mercados de títulos de longo prazo. Porque o que que eu vou explicar aqui pro leigo entender o que que o Departamento do Tesouro norte-americano ele fez. O, o Departamento do Tesouro está retirando títulos de longo prazo do mercado e recomprando e despejando títulos de curto prazo, que obviamente tem mais liquidez. Só que ao retirar os títulos de longo prazo do mercado, o que o Departamento do Tesouro está fazendo? Ele está tirando algo problemático. Ele está tirando a pedra do encanamento, né? Quando você tira um título de 20, 30 anos e entrega um título que vai vencer em 6 meses, é como se você estivesse inundando o mercado de dinheiro, porque um título de 6 meses equivale a dinheiro nos mercados. Né? Um título contra o governo americano que vai se vencer em 6 meses circula entre os bancos como dinheiro. Então, o que o Scott Bessent fez com essa intervenção no mercado de títulos de longo prazo? Ele está tirando os títulos que vencem em 30 anos e está substituindo por títulos que vencem em poucos meses. Isso aumenta a liquidez porque o colateral fica com uma qualidade melhor. Ele está diminuindo a volatilidade dos títulos de longo prazo, inclusive. E quando o título de longo prazo passa a, a, a ostentar um valor de face melhor, porque a volatilidade caiu e o yield de longo prazo também está caindo por conta dessa operação, o repo market, que é uma espécie de mercado interbancário, mas é um pouco mais amplo que isso, onde grandes instituições, bancos, fundos, até bancos centrais trocam colateral de altíssima qualidade, como esses títulos de longo prazo, por dinheiro, em linguagem assim mais acessível, o Tesouro está tirando a lama suja do encanamento e trocando por água limpa. Só que quando você retira a duração tóxica, que são títulos de 20, 30 anos, e entrega algo que praticamente equivale a dinheiro, que é título de curto prazo, você está inundando o sistema de liquidez. E oficialmente eles estão tratando isso como suporte técnico de liquidez para títulos de longo prazo, né? Foi esse o anúncio do Departamento do Tesouro. Só que eles já tinham feito a mesma coisa na semana retrasada com o Japão, né? O Japão é um dos maiores detentores de treasuries norte-americanos. Quando o iene caiu demais, o Japão poderia defender a sua própria moeda vendendo treasuries, só que isso seria um pesadelo. Então, no exato momento em que o mercado de títulos de longo prazo nos Estados Unidos já está frágil, se o Japão chegasse vendendo, basicamente o custo para a rolagem da dívida americana para financiamento da corrida da AI iria explodir, porque agora, neste exato momento, o Tesouro Americano está competindo com data centers, hiperescaladores, com SpaceX, Meta, Oracle, Nvidia, pelo capital, para poder financiar essa corrida civilizacional. Então, o Estado precisa financiar a sua dívida velha, o Estado necessita dos hiperescaladores até para se defender militarmente, então o americano não discutiu, foi lá e defendeu o iene. E agora está defendendo o próprio yield de longo prazo. Só que a maneira com que eles estão fazendo é uma fábrica de liquidez insana e eles não estão chamando de impressão. Só que na prática é problemático. É problemático. Por quê? Porque os títulos de longo prazo ficam variando à mercê do mercado e eles estavam perdendo valor de face.
E quando eles trocam os de longo prazo pelos de curto prazo, é como se eles simplesmente estivessem inundando o sistema de dinheiro. Então, não é sem razão que o Bitcoin está reagindo dessa maneira. Por quê? Porque eles sabem que não vão ter opção. Se eles quiserem regularizar ou capar a volatilidade dos yields de longo prazo, eles vão ter que fazer isso de forma ininterrupta. Por quê? Porque o mercado ele está sentindo mais faro de proteção financiando hiperescaladores do que financiando o Estado soberano e seus esqueletos. E aí o Bitcoin reage dessa maneira, porque de repente entrou uma inundação de dinheiro. Porque trocar um título de 20 anos por um de meses é como se você estivesse inundando o sistema de dinheiro. Então, as pessoas não estão entendendo que aquele cenário que muitos estavam prognosticando para 2028, 2030, está acontecendo agora, né? A grande expansão da base monetária, até para poder financiar a inteligência artificial, está acontecendo agora. Entendam que esse tipo de extensão de corpo real, que são os morobuzus, nunca aparecem sozinhos. Eles vão trazer os irmãozinhos para baixo ou para cima. Como eles apareceram para cima, o Bitcoin só vai descansar ali próximo de 90 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer TRX, BTC no fim de tarde. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.